Olá, pessoal, tudo bem? Tô voltando aqui, a minha internet tá vacilando. Acho que agora vai dar boa, hein? Todo mundo em casa usando a internet, me pega aqui, né? Legal. Seja bem-vinda, Ana, Estela de novo, pessoal que tá entrando. Agora vão me avisando. Marcos voltou, que bom, Marcos, que você tá aqui. Jorge voltou também, coisa boa. Então vamos lá, Fêmeas. Agora vai, hein, gente? A gente está falando sobre mindset para quem está entrando agora e o quanto isso é importante na vida de todos nós. Eu estava afirmando o seguinte, oi Silmara, voltando, né? Que bom que você voltou. Eu estava afirmando o seguinte, que a forma, só retomando, né, com que você pensa a respeito de você e das coisas na sua vida vão determinar o seu sucesso ou o seu fracasso. Gente, olha como isso é forte e é um fator quase que determinante para o seu futuro. Então, eu queria uma análise tua desde já, tá? Durante o meu dia, pensa comigo, durante o seu dia, eu tô falando de você agora, tá? Vou fazer essa análise junto contigo. Mas durante o seu dia, o que passa aqui dentro? Quais são as vozes internas que você escuta a respeito de você mesmo? Você escuta as coisas mais favoráveis a você, coisas que te fortalecem, que te deixam bem, ou você escuta coisas que te enfraquecem e que te limitam? E, gente, muitas vezes esses nossos pensamentos, eles vêm de forma até inconsciente. Quando você vê, você já pensou, é como se fosse já alguma coisa automática. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Você sabe que eu estudo muito a área da psicologia positiva, né? Eu sou psicóloga, então a ciência do comportamento humano sempre me encantou. Eu estudo muito, gosto muito, até para estar compartilhando aqui, né? E eu acho legal deixar sempre bem claro, tá? Todo esse conhecimento que eu trago para vocês aqui durante esse nosso programa de desenvolvimento pessoal e profissional nas quintas-feiras, ao meio-dia, é muito daquilo que eu venho estudando, né? Não sou eu que inventei essas teorias, bom se fosse, né? Um dia eu chego lá. Mas é tudo muito fundamentado cientificamente. Eu queria que isso ficasse bem claro, porque eu acho importante. A gente escuta tanta coisa por aí, tanta gente falando um monte de coisa, às vezes falando coisas que nem fazem tanto sentido, tá? Então, assim, o que eu queria te dizer? Eu tava falando da psicologia positiva e um dos fundadores da psicologia positiva foi um cara que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, que se chama Martin Seligman. Ele foi presidente da Associação Americana de Psicologia. E quando ele chegou na presidência nos Estados Unidos, né, da área da psicologia, ele se deparou com uma coisa que inquietou muito ele, porque a psicologia até então vinha estudando os traumas, os sintomas, né? E via mapeando, por exemplo, por que uma pessoa tem depressão, o que leva uma pessoa a ter uma psicose, o que faz uma pessoa ter um transtorno de ansiedade. Aliás, na nossa próxima live, já vou te deixar um mega convite. Nós vamos falar sobre ansiedade, tá? Que é algo que, assim, muito frequente nas pessoas, principalmente no Brasil, tá? Então você é ansioso ou você conhece alguém muito ansioso no Brasil, tá? Olha aqui a Silmara colocou. Começo o disco Pensamentos Positivos e ao longo do dia vou ficando muito cansada. E aí os meus pensamentos não ficam tão positivos. Sim, sabe por quê, Silmara? É legal você trazer isso. É como se a gente tivesse um copo, tá? Do autocontrole. Então, de manhã, logo que você acorda, esse copo tá cheio do autocontrole. Vai passando o dia e esse copo vai esvaziando. Então, chega no final do dia, é muito mais difícil a gente ter autocontrole. Pode ver quem faz regime frequentemente, né? Ou eu sempre digo assim, marca as reuniões importantes para de manhã, que teu copo tá cheio de autocontrole, né? E no final do dia a gente vai perdendo um pouco disso. Então vai ser um grande desafio, sim, Silmara. Já para o final do dia a gente conseguir manter os nossos pensamentos mais positivos. Mas tem técnica para isso, tá? Hoje, inclusive, eu quero compartilhar algumas com vocês. Então fica comigo até o final. Primeiro eu vou explicar um pouquinho de como é que isso acontece, depois eu vou para as técnicas para te ajudar no teu desenvolvimento. Tá bom? Então, assim, eu tava falando do Dr. Martin Seligman, que ele chegou na presidência, né, nos Estados Unidos da psicologia, e ele se deparou que os transtornos estavam sendo muito bem estudados.
Só que ele queria entender, e era uma inquietação dele, entender então o que fazia, já que já estava mapeado o que trazia dor para o ser humano, as doenças mentais, psíquicas, as emoções, ele queria entender o contrário disso. O que então faz com que as pessoas tenham felicidade e bem-estar? E ele começa uma pesquisa enorme que procede até hoje, linda a pesquisa dele, para gerar maior felicidade e bem-estar, né? Então é possível sim você sair de um estado depressivo para você ir para um estado mais feliz na sua vida. E logo no início das pesquisas dele, um dos primeiros livros que ele escreve, ele descobre uma coisa muito legal que tem a ver com mindset, né? Ele descobre assim, olha só, até para você analisar na tua vida hoje, tá? Ele descobre que pessoas que são deprimidas, elas têm durante o dia delas, por isso que eu pedi para você pensar no teu dia, mas durante o dia delas, elas têm 2 pensamentos negativos para um pensamento positivo. Olha que interessante. Então, o que acontece? A maior parte do dia delas, elas ficam pensando coisas negativas. Se você fizer isso, você vai ficar triste, você vai ficar deprimido. E ele descobriu que pessoas normais, por exemplo, têm 2 pensamentos positivos para 2 pensamentos negativos. É como se a pessoa equilibrasse isso. E pessoas que são felizes, elas trabalham com o pensamento delas, mesmo que inconscientemente, tá, pessoal? Elas têm 2 pensamentos positivos para um pensamento negativo. Então, durante o dia delas, elas pensam muito mais positivamente. Olha que dica legal para você trabalhar o teu mindset. Então, aquilo que você internaliza, aquilo que você acredita sobre você e sobre as coisas, vão determinar o teu sucesso ou o seu fracasso. Aí você pode estar se perguntando, que é uma pergunta que me fazem muito. Até foi uma pergunta, eu deixei uma caixinha aberta aqui no meu story, foi uma pergunta que fizeram. Mas Mari, por que se eu sei que pensar positivamente me ajuda, da onde vêm esses pensamentos que me limitam? Você pode estar se perguntando isso também. Da onde vêm os pensamentos que nos limitam? Eles vêm de algum lugar, não vêm? Eu vou te explicar o seguinte, é como se você tivesse uma mesa, tá? E o tampão da sua mesa são os seus pensamentos, as suas crenças. Porque o que acontece? Se você tiver esses pensamentos negativos recorrentes, isso vai virar uma crença. E o que é uma crença? É tudo aquilo que você tem como verdade e que nem sempre é uma verdade. Olha que doido isso. Né? Então muitas pessoas acreditam que, puxa, isso não é pra mim. E elas acreditam tanto nisso que daí isso não vai ser pra ela mesmo. Você tá entendendo? Aquilo é uma verdade pra ela, mas isso é um pensamento. E a boa notícia, pessoal, é que é um pensamento. E pensamentos podem sim serem mudados. Anota isso, tá? É um pensamento e pensamentos podem sim serem mudados. Mas da onde vem tudo isso? Então eu estava falando da mesa que tem um tampão. Imagina que os pés dessa mesa é o que sustenta a tua crença, é o que sustenta o teu mindset. Da onde vem isso? Bem, de experiências que você já teve, por exemplo, o que você pensa a respeito de sucesso? Ah, Mari, num momento da minha vida, eu fracassei. Então você leva essa experiência com você. Daquilo que você escutava na tua infância, da sua família, provavelmente, ou das pessoas que você conviveu. Então, às vezes você escutava assim: ah, sucesso é para poucos. Ah, não tem, a gente não vai conseguir ter o sucesso que a gente quer nunca na vida. Esse tipo de informação você vai internalizando e daqui a pouco você vai acreditando que isso é uma verdade e você acha que isso é com você. A gente processa outro pé da nossa mesa, né? Como se forma uma crença tua. É aquilo que você vê nas outras pessoas, é aquilo que você vê na televisão, por exemplo. Você liga a televisão, meio-dia, e você tá aqui comigo, você vai pra televisão. Aí o que você vê normalmente? Só desgraça, só coisa ruim acontecendo. Aí você começa a internalizar isso e achar que isso vai acontecer com você, e achar que o mundo inteiro tá assim. E a televisão, muitas vezes, ela passa aquilo que vai chamar atenção. Né? Mas é difícil a gente encontrar, né? Não só a televisão, tá, gente? Em vários lugares. Pessoas que compartilham as suas vitórias. Eu diria assim, uma das coisas para você trabalhar com o teu mindset é buscar modelos de referência. O que tá dando certo, não vai atrás daquilo que não tá dando certo. Então isso vai tudo sustentar uma crença. E outra coisa que sustenta a tua crença é aquilo que você leu em algum lugar, aquilo que você aprendeu sobre o sucesso. E aí você vem com um monte de informação de que sucesso não dá certo, aí pronto, óbvio, né? Você vai acreditar que sucesso não é para você. E na verdade, qual que é o problema? Você se sustentou em alguns fatos, mas existem outros fatos. Tem pessoas tendo sucesso.
né? Mas você olhou para aquelas que não têm sucesso, tá entendendo? E, gente, tudo aquilo que você coloca foco se expande, cuidado. É como se você tivesse uma lanterna, tá? Se você pegar essa lanterna e apontar para as coisas ruins da sua vida, o que você vai enxergar? Coisa ruim. Como é que você vai se sentir? Triste. Se você se sentir triste, como vão ser seus comportamentos? Não vão ser tão assertivos. E aí que resultado vai vir? Não vão vir grandes resultados. Agora, olha só, você pega essa lanterna e você aponta para as coisas boas da sua vida. O que você vai enxergar? Coisa boa. Porque, gente, a vida de todo mundo tem coisas boas e coisas ruins. Faz sentido? Se você apontar para as coisas ruins, você vai ficar triste. Agora, se você pegar essa lanterna e apontar para as coisas boas e ser grato, gratidão é uma outra questão muito importante para a gente trabalhar o nosso mindset, que é você olhar para tudo de legal que está acontecendo na tua vida, porque tem coisa legal acontecendo, né? Você está com o celular aí conseguindo me assistir, não é? Né? Olha a oportunidade que você está tendo. Né? Você talvez esteja almoçando alguma coisa nesse momento, ou preparando a sua comida, ou está no teu carro dirigindo, ou está no ônibus me escutando. Olha a oportunidade que você está tendo também. Muitas vezes a gente esquece de ser grato pelas coisas que a gente tem. Você está entendendo? Então, assim, se você pegar essa lanterna e apontar para as coisas boas da tua vida, você vai se sentir bem. E aí você vai gerar emoções boas, gerando emoções boas você vai gerar melhores comportamentos e melhores resultados na sua vida. Olha que coisa importante, se tiver um papel, uma caneta, anota aí, tá? Esse ciclo, né? A psicologia comportamental fala muito disso, né? Do ciclo do nosso próprio comportamento, né? É um ciclo, né? Então, pensamentos geram emoções, né? Que geram comportamentos, que geram resultados. Então, entenda que a base, né, dos seus resultados são os seus pensamentos, são o seu mindset. E aí teve uma escritora que eu gosto muito, ela escreveu um livro que se chama Mindset, uma nova psicologia do sucesso, muito legal, com pesquisas que ela fez. Ela fez pesquisas, a Carol Dweck, tá o nome dela. Ela fez pesquisas, por exemplo, com crianças, né? E aí identificaram, por exemplo, que aquela criança que tinha um mindset que ela chamou de mindset fixo, eu já vou te explicar o que é cada um, tá? Mas mindset fixo, entenda como o nome diz, fixo, né? Fechado, que eram crianças que não acreditavam que elas poderiam ir bem na prova, que não acreditavam no esforço delas. Realmente, crianças de mindset fixo têm piores resultados do que crianças que têm um mindset de crescimento. Crianças que acreditam que elas podem ir bem, por exemplo. Pensa na tua época de escola, tá? Eu, pelo menos na minha época, a gente aprendia muito assim, que a gente ou era bom em português ou era bom em matemática, né? Tipo, era como se você nascesse com aquilo e fosse uma condição eterna para você, né? E hoje, gente, isso não funciona. Hoje a gente sabe que se eu não sou bom em matemática, eu preciso me esforçar e com esforço eu consigo ir bem. Né? E aquela criança que acredita que não, eu sou mal em matemática, dificilmente ela vai conseguir progredir na matéria, porque ela já se colocou como mal no negócio. E quantas vezes na vida a gente não se coloca nessa situação, eu não sei fazer isso. E aí você esquece disso. Mas o que eu quero te dizer é que se você não é bom o suficiente hoje para fazer tal coisa, se você quiser desenvolver, você tem sim uma oportunidade para isso. Tá? Então, é um paradigma que acreditava-se no passado que hoje cai por terra. N pesquisas falam sobre isso, não vou entrar detalhadamente aqui, que não é o nosso tema. O nosso tema é a gente falar do mindset. Mas entenda que o mindset de crescimento, ele vai olhar para isso e vai mostrar o quanto, se a gente se esforçar, a gente tem melhores resultados. Né? Isso já desde criancinha. Então, quem é pai e mãe aqui, ou mãe, escreve aqui para mim, para eu saber. Quem é pai e mãe aqui escreve aqui para mim para eu saber, ou quem tem contato com criança vai identificar muito isso, né? A gente deveria, inclusive, gente, nessa nossa aula, nesse nosso programa aqui que eu tô te passando, compartilhar isso com as crianças da nossa vida,
né? Eu fiquei muito feliz, eu tenho uma cliente que é uma amigona minha também, uma cliente de coaching, ela mora na Austrália e a gente estava trabalhando mindset na sessão dela, né? Não tem como a gente fazer sessões de coaching sem trabalhar o mindset, porque é a base. Eu sei que o meu cliente ele vai atingir uma alta performance se eu passar por essa área, senão vai ser muito difícil, porque ele vai ficar preso nisso, né? O início de tudo é o mindset. Ó, a Silmara colocou que é mãe de 2, olha aí, eu também, Silmara. A Ana também. Olha aí o pessoal colocando que sim, que legal. Então, leva isso para as tuas crianças, né? Eu fiquei muito feliz dessa minha cliente que eu tô contando, que ela mora na Austrália. A gente foi trabalhar de mindset e falou assim, Mari do céu, ontem eu fui na escola do meu filho, até tirei uma foto, muito lindo. E lá na escola eles aprenderam, lógico que de uma forma muito lúdica, o que é o mindset fixo, né? Então eles fizeram um poço, olha que interessante, uma ponte. E aí os pensamentos que deixava a criança para baixo do poço seria, eu não vou conseguir, essa matéria não é para mim, é muito difícil, a criança ela ia indo no poço. E a ponte que ligava de um lado do outro era assim, eu vou conseguir, eu posso, eu consigo, né? E isso impulsionava as crianças, e impulsiona, gente, a atingir aquilo que elas querem, né? Então, a gente vê isso quando a gente convive com crianças, né? O quanto o pensamento delas, e o nosso, a gente, né, vai crescendo e isso continua com a gente, o quanto os nossos pensamentos são importantes, sim, para a gente chegar onde a gente quer. Então, o que eu quero te dizer com isso? Constrói essa ponte para que você tenha pensamentos cada vez mais fortalecedores a respeito de você. E uma coisa importante, quando eu estou falando de pensamentos fortalecedores, gente, eu não estou dizendo para você se cegar às outras coisas da tua vida e não olhar aquilo que você tem de ponto a melhorar ou as suas fraquezas. Não é isso. Mas eu tô dizendo para você entender que o teu esforço vai fazer você desenvolver aquilo que você precisa se desenvolver. Sabe qual que é a grande diferença entre o pessimista e o otimista? Não é que o otimista não tenha problema. O otimista tem problema. Mas a grande diferença é a forma com que o otimista vê os problemas da vida. E isso vai fazer toda a diferença na tua vida também. É você entender, isso é inteligência emocional. Daniel Goleman, né, que é um dos autores que trazem a inteligência emocional, ele fala muito sobre isso. A inteligência emocional é você ter uma automotivação e saber passar pelos seus fracassos na sua vida. Então, a vida de todo mundo tem fracasso, gente. A vida de todo mundo tem crise. Não pense que é só com você, com todo mundo acontece. Agora, a grande questão é o que você vai fazer com essa crise, o que você vai fazer com esse fracasso na tua vida. Você vai tirar isso como uma lição, como um aprendizado? Por exemplo, a pessoa otimista, ela olha para as crises e para os fracassos, ou para as coisas que não deram errado, da seguinte forma, puxa, não deu errado, vou tentar fazer para dar certo. Tá? Vou fazer dar certo. E o pessimista não. O pessimista olha para o erro, para o fracasso, para a crise como algo permanente. Daí ele começa a dizer assim, puxa, isso sempre acontece comigo, eu nunca vou prosperar, nunca vai dar certo. Olha o tipo de pensamento, né? Cuidado, pessoal, com aquilo que você fala com você, com a forma com que você fala com você mesmo. Eu até fiz uma live sobre isso, ela já não tá mais no ar, porque as nossas lives, elas vão ficar no ar sempre até a próxima quarta-feira. Então, se você tá vendo hoje, ela vai ficar gravada até quarta-feira, depois eu tiro ela do ar. Mas assim, a forma como você se comunica com você mesmo vai fazer toda a diferença. Se você é do tipo de pessoa que fica dizendo assim, eu sou um burro, né? Eu não deveria ter feito isso, tudo de ruim acontece comigo. Olha a mensagem que você está mandando para o teu subconsciente. E o nosso cérebro entende aquilo que você passa para ele. Então, você entenda assim, você não vai poder ter um resultado positivo nesse mundo com uma mente negativa. Você está entendendo? Porque você vai, de certa forma, atrair isso através dos seus próprios comportamentos. Tá? Então, guarda essa. Você não vai conseguir ter um resultado positivo nesse mundo com uma mente negativa. Então, trabalhe o seu mindset. Tá? O que a gente encontra quando a gente fala de mindset? A Carol Dweck, que é quem escreveu o livro Mindset, uma nova psicologia do sucesso, onde ela traz N pesquisas com crianças, com líderes, né? Puxa, como tanto o ano passado como esse ano, eu continuo trabalhando muito com palestras sobre o tema mindset voltado para a liderança. O quanto hoje a gente entende, eu trabalho muito com líderes já faz alguns anos, com desenvolvimento de lideranças, o quanto hoje é importante o líder. Eu sei que tem alguns líderes aqui que eu já conheço, que bom que vocês estão aqui, mas o quanto hoje, né, é importante o líder trabalhar o seu mindset para gerenciar a sua equipe.
E olha, gente, quando eu falo em liderança, também não estou falando só de um cargo que você ocupa numa empresa, não. Quando eu falo em liderança, eu estou falando de uma atitude, eu estou falando de um comportamento, eu estou falando da tua autoliderança, que é você gerenciar os seus pensamentos, as suas emoções, as suas ações. Então, tudo isso é muito importante, tá? Então, o que a Carol Dweck traz pra gente? Ela diz assim, vai analisando você, tá? Eu vou te falando, eu quero que você faça uma autoanálise nessas frases que eu for te colocando. Mas ela diz que a gente tem, como se a gente tivesse duas instâncias aqui dentro, tá? E lógico que tem pessoas que elas têm muito mais forte dentro delas um mindset que ela chamou de mindset fixo e um mindset que ela chamou de mindset de crescimento. Eu quero que você analise aqui junto comigo onde você está. Se hoje você tem um mindset mais fixo ou se hoje você tem um mindset de crescimento. Até, gente, todas as aulas eu compartilho com vocês esses nossos um material de complemento dessas minhas lives, que é uma atividade prática. Então eu vou te pedir, se você tiver interesse em ter acesso a esse material, hoje eu vou compartilhar contigo uma autoavaliação sobre o teu mindset. Você vai lá na minha bio depois dessa nossa conversa e você faz o teu cadastro. E com esse cadastro, no final do dia, eu te encaminho um e-mail com todo o material complementar das lives. Então, se você se cadastrar hoje, você vai ter acesso ao material dessa live e das próximas lives. Além disso, você vai ser avisado sobre as próximas lives, tá bom? Então, se você tiver interesse nesse material, deixa lá o teu contato que a gente encaminha para você esse material. Mas bem, eu vou falar de mindset fixo e mindset de crescimento. Veja qual é o teu. Pessoas de mindset fixo, eles acreditam que inteligência e habilidade são natos. Isto é, a gente nasce ou não com inteligência ou com habilidade. Pessoas de mindset fixo têm grande dificuldade no seu autoconhecimento e principalmente em identificar as suas limitações. Então, muito cuidado, né? Porque elas não querem ver que elas são limitadas em alguma forma. O ego aqui fala muito mais alto. Pessoas de mindset fixo, elas evitam desafios, né? Por exemplo, numa empresa, porque elas têm medo de mostrar as suas fraquezas. Então, elas preferem não fazer do que aprender a fazer diferente e encontrar um meio de fazer, porque o ego também fala muito mais alto. Pessoas de mindset fixo não acreditam que o esforço vai gerar bons resultados. Então, se eu me esforçar, eu vou atingir um grande objetivo. E pessoas de mindset fixo, elas muitas vezes vão resolver um problema sem esperança para que o problema seja resolvido. Então é como se elas fossem mais pessimistas mesmo. Então você veja, uma pessoa que não acredita que ela se esforçando ela vai se dar bem, que ela não acredita que o esforço dela vai funcionar, que ela acredita que ou ela nasce bom para matemática ou ela nunca vai ser. Você veja como ela fica fixa. Então, se ela não consegue fazer uma coisa, ela já desiste dessa coisa que ela vai fazer. Dificilmente uma pessoa assim atinge sucesso, gente. É até meio lógico pensar assim, né? E do contrário a isso, vai analisando o seu, pessoas de mindset de crescimento, elas acreditam que tanto habilidades quanto inteligência pode ser desenvolvida. Então elas olham para o problema e dizem assim, puxa, se eu não sei fazer hoje, eu vou encontrar uma forma de fazer. E através do meu esforço, eu vou conseguir melhorar essa habilidade e essa competência. E olha que interessante, hoje, quando a gente vai estudar sobre desenvolvimento humano, que é uma área que eu estudo muito, a gente vê que sim, é possível desenvolver uma habilidade, uma competência que a gente não tem. Lógico que vai precisar do teu esforço, da sua disciplina, mas é possível sim. Tá. Crianças, por exemplo, que não acreditam que se esforçando elas vão bem, elas abandonam a atividade pela metade, né? Se você começar a brincar com uma criança, por exemplo, de quebra-cabeça, você vai identificar isso perfeitamente. Se quem tá falando ali é o mindset fixo dela ou o mindset de crescimento. Né? Se ela desiste muito fácil, você pode ensinar ela que sim, eu faço muito isso em casa, né? Com meu filho, olha, o teu esforço vai te ajudar sim a você conseguir aprender essa letra. Ele tá na época agora da alfabetização, né? E a gente vai, agora já escreve o nome dele, fiquei super feliz, né? Ele tem 5 anos, já escreveu o nome, super orgulhosa. Mas a gente aqui em casa sempre incentiva para esse mindset de crescimento. Tá? Pessoas de mindset de crescimento, por exemplo, gente, eles abraçam desafios
e encaram as falhas, se errou, como uma oportunidade de aprendizado, e eles veem que o esforço vale a pena. Tá? E eles enfrentam principalmente os desafios com grande entusiasmo. Então, puxa, deixa eu arregaçar minhas mangas e vou resolver esse quebra-cabeça aqui de uma vez por todas. E eles vão, resolvem e se divertem junto nesse processo, tá entendendo? Então, para você começar a analisar, puxa, hoje eu tenho um mindset mais fixo, ou hoje eu tenho um mindset de crescimento, eu acredito no meu potencial, acredito que eu vou conseguir resolver. Como é que você encara os seus fracassos? Você fica se punindo o tempo todo ou você olha para eles e diz assim, nossa, eu vou pegar isso e vou levar como um aprendizado para mim? Tudo bem? Tudo bem até aqui, gente? Se tiver perguntas, por gentileza, coloque aqui. Também se tiver a tua contribuição, coloca aqui para mim. Porque o que eu queria que você entendesse sobre tudo isso? Como é que se forma? O que exige de mindset? E principalmente agora eu quero compartilhar contigo o que você pode fazer com todas essas informações. Como é que você pode desenvolver o seu mindset de crescimento? Primeiro ponto, anota aí se tiver um papel, uma caneta para você lembrar depois, tá? Mas o primeiro ponto é entender que a falha é uma aprendizagem. Então, o seu fracasso não é a sua identidade, gente. Cuidado com isso, tá? Entenda o seu fracasso como uma oportunidade de melhoria. Isso é muito importante. Errou? Levanta. Ah, não fui bem nas provas de matemática do adulto, né? Não fui bem na prova de matemática, eu vou me esforçar para que eu fique bem. Transforma um outro ponto para você trabalhar o teu mindset. Transforma o teu conhecimento em prática. Sai aqui dessa live, por exemplo, e vai colocar em prática isso. Vai compartilhar com quem sabe que quando a gente compartilha conhecimento, a gente aprende muito mais. Então vai compartilhar com o seu filho, vai compartilhar com a sua filha, com seus colegas do ambiente de trabalho. Se você é líder, com o seu liderado, né? Compartilha. Entenda que o aprendizado vem da tua prática. Outra coisa importante para você trabalhar o teu mindset de crescimento, elimine os seus rótulos, né? Que a gente fica se rotulando. Ah, é porque eu não sou bom nisso, eu não presto para aquilo. Tira isso do teu vocabulário de uma vez por todas, tá? Porque coloca coisa boa para você. A forma com que você se comunica com você mesmo determina a qualidade da sua vida. E entenda, gente, que o teu esforço vai sim gerar resultado. Ninguém tem resultado, ninguém tem sucesso na carreira, na vida, nos negócios sem esforço. Essa é outra dica. E outra dica só muito importante é cuidado com o ambiente que você vive. Porque o nosso ambiente, as pessoas que a gente convive, influenciam muito. E ambiente, quando eu tô falando ambiente, eu não tô falando só de pessoas. Eu tô falando dos lugares onde você vai, dos programas de televisão que você vê, da internet. Eu fico muito feliz quando você tá aqui comigo, que a gente está adquirindo conhecimento produtivo para trabalhar com o teu desenvolvimento. Mas quantas vezes você não pega o teu celular só para ficar vendo a vida dos outros, né? E aí você fica triste porque você começa a se comparar. Não existe como, a gente não tem que se comparar com o outro. Sempre digo que a gente tem que se comparar com o que a gente foi, com a gente mesmo, quem eu fui ontem. Será que hoje eu tô melhor que ontem? Aí sim é uma comparação justa, né? Então, assim, muito cuidado, isso é uma dica muito importante, né? Com o ambiente onde você está inserido, as pessoas que você convive, o que elas falam, o que você fala para elas, os livros que você lê, aquilo que você adquire na internet. Isso é muito, até pensando muito sobre isso, gente, eu quero compartilhar com vocês. Ontem, na semana passada, até fiz uma pesquisa, eu decidi realmente fazer isso. Eu estou criando, né, um ambiente propício, até pensando no teu mindset, de desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Essas lives que eu faço aqui, eu estou criando um ambiente virtual para isso, onde a gente possa estar trocando informações, principalmente pensando em agregar valor para o teu mindset, para as suas emoções e para o teu desenvolvimento de uma maneira geral. Na semana que vem eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre esse meu novo projeto, estou super animada para ele, mas basicamente é um ambiente pensando nisso. Como que a gente pode agregar valor para a gente? Como é que a gente pode buscar trazer informações positivas para todos nós, né? Quebrar um pouco esse paradigma da nossa sociedade, essa questão de ver só coisa ruim que traz ibope. A ideia desse ambiente de desenvolvimento, ele se chama Escola Você Mais, na vida, na carreira e nos negócios, que a ideia é realmente trazer
algo a mais para você, para o teu desenvolvimento. É um exemplo bem bacana onde a gente pode trabalhar o nosso mindset, tá? Semana que vem eu vou apresentar um pouquinho mais sobre isso, a gente está organizando bastante coisa, eu com a minha equipe aqui internamente, mas só para você saber um exemplo disso, são ambientes onde a gente possa crescer, né? Vai ter, por exemplo, lá uma comunidade no Facebook para a gente trocar com outros membros, outras pessoas. Você ter um espaço para isso que eu quero te dizer, é importante e vai agregar valor para o seu desenvolvimento, tá bom, pessoal? Espero que essa live tenha sido útil para você. Ó, o Sávio colocou: melhor feito do que perfeito. Nunca pensar que fracasso é negativo. Estou certo? Está, sabe? Você sabe que, não sei se você conhece, sabe, a história da Gisele Bündchen, mas ela conta que no começo da carreira dela, ela foi em algumas agências, né, para ver se ela conseguiu um emprego como modelo. Olha que gente, pensa se essa guria trabalhasse um mindset fixo. E várias agências chegaram para ela e disseram para ela que não iam contratar ela porque ela era desengonçada, porque o nariz dela era grande, porque ela não tinha jeito para ser modelo. Você pensa se essa guria acredita nisso. E você pensa se o mindset fixo dela fosse grande, né? Não é. Tanto é que ela virou o que ela virou, o sucesso que ela tem hoje, né? Não é muito. Provavelmente é um mindset de crescimento, mas você pensa se ela acredita nessas coisas que as pessoas falam e ela não se esforçasse para ter aquilo que ela tem hoje. Então, muitas vezes a gente tem que ver os nossos fracassos como oportunidade de melhoria, de crescimento. Puxa, fracassei, então maravilha. Agora eu sei como não fazer. Agora eu vou fazer vou ter uma outra estratégia para atingir aquilo que eu quero atingir. Bem nesse sentido. Excelente contribuição, Sávio. Obrigada por compartilhar aqui com a gente neste grupo de desenvolvimento. Tá bom, pessoal? Legal. Espero que tenha sido útil para vocês. Semana que vem eu vou falar sobre ansiedade, que é um estado emocional que aflige muitas e muitas pessoas, principalmente nessa época que a gente está vivenciando, com toda essa pandemia do coronavírus, né? Quem não está se sentindo ansioso, como dizem, que atire a primeira pedra, né? E semana que vem eu vou falar um pouquinho de como é que você pode fazer para lidar com a tua ansiedade, tá? Então vem comigo, vai ser na quinta-feira, meio-dia. Se você tiver interesse em receber os materiais complementares dessas nossas aulas aqui, faz o teu cadastro lá na minha bio, tem um link, você vai colocar teu e-mail e sempre no final do dia da nossa live você recebe um material complementar. O material complementar de hoje é uma autoavaliação para você identificar qual é o teu mindset atual, se ele está mais fixo, se ele está mais de crescimento. Então, vale super a pena. Vamos entender que o primeiro passo para o processo de transformação é o autoconhecimento. Então, vale a pena. A Bel colocou: ansiedade, estarei aqui. Ai, que legal. Obrigada, Bel. Que saudades de você. A Bel mora na Austrália, né? Que bacana. Nem sei que horas aí, Bel. Deve ser umas 10, 11 da noite? Meia-noite ou 1 hora? Por aí, né? É ao contrário. Que bacana. Esteja aqui sim, Bel. Vai ser uma alegria ter você com a gente. Tá bom, pessoal? Um beijo grande, uma excelente tarde a todos e nos vemos aqui em live na próxima quinta-feira. Obrigado pela presença. Tchau, tchau.